Graça e paz. Nós estamos aqui iniciando um projeto abençoado, tá? É o spoiler do mais novo livro, O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas, tá? Esse livro aqui, ele está sendo uma bênção. Ele está sendo vendido na versão e-book na livraria Carlos Santana, tá? É um projeto missionário, é um projeto para abençoar o povo de Deus. E eu quero convidar você, claro, né, que vai estar participando desse abençoado spoiler sobre o livro. Nós vamos tratar sobre o tema do Apocalipse, tá? Nós vamos penetrar nas páginas deste livro. São 239 páginas dissecando o livro de Apocalipse, tá? E eu quero já convidar, vai até lá em nossa livraria virtual e adquira o livro e-book, tá? O livro na versão virtual, O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas. Essa versão aqui em papel, tá? Eu baixei e fiz uma cópia para mim, tá? Mas nós estamos vendendo ali na versão e-book R$19,90, um preço muito baixo, realmente para abençoar esse projeto missionário. E uma apresentação do livro O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas. Ele é um livro de minha autoria, sou pastor evangélico, né? Meu nome é Carlos Santana, formado em teologia, bacharel em teologia pela Faculdade Batista e Universidade Metodista do Estado de São Paulo, e também mestrando de teologia com ênfase em história bíblica do Êxodo, tá? Sou escritor do livro Um Estudo Bibliográfico do Êxodo, editado, publicado pela editora Autografia. Também deste livro que nós vamos fazer aqui o spoiler. E estamos já lançando um novo livro aí para o pessoal que gosta de história, e é um livro voltado à história do Brasil, né? Contando um pouco da história do Brasil, uma história dentro da história, tá? E esse livro ele vai contar a história do Brasil desde a sua fundação até a independência. Um livro muito bacana. Ele trabalha o conto, os personagens vão contando a história do Brasil de uma forma muito legal, muito bacana. Mas nós estamos aqui para fazer o spoiler do livro O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas, tá? E vamos lá então. O livro O Apocalipse, tá? Ele tem como propósito maior trazer a você que ama a palavra de Deus o conhecimento do Apocalipse revelado na Bíblia, tá? Esse livro aqui, como eu disse, são 239 páginas, 10 capítulos, tá? E o primeiro capítulo, o tema do capítulo do livro é o motivo de Deus em revelar o Apocalipse. Olha, nós vamos começar aí falando sobre esse capítulo, né? Antes, porém, deixa eu lembrar você, eu quero ler Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3. A Bíblia diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Agora olha que importância. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja que ler e estudar o livro de Apocalipse nos traz bem-aventurança. Olha aqui o que João, o apóstolo João, ele fala dizendo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam. Então, esse spoiler é um spoiler para lhe trazer bem-aventurança. Queridos, o Apocalipse é um livro de ordem
profética, cuja a palavra vem de Deus para os homens. Também como uma mensagem presente e futura. O Apocalipse, ele olha para o presente momento em que o apóstolo João vive, contempla o sofrimento da igreja de Cristo diante das graves perseguições e apresenta esperança para aquele presente em que João vivia, mostrando na futura manifestação do reino e da justiça de Deus, que o Rei Jesus trará julgamento de todas as coisas. Então veja que o livro de Apocalipse, ele é um livro que buscava trazer a mensagem do livro, trazer esperança para a igreja do tempo do apóstolo João. Era uma igreja perseguida e sofrida, cuja a mensagem do Apocalipse trazia esperança para aquela igreja, mas ela também traçava uma linha futura, uma profecia futura de acontecimentos que ocorreriam e que estão ocorrendo em nossos tempos. Então, nós devemos lembrar que a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, é a viva, única, verdadeira palavra de Deus, pura e inerrante, e deve ser sempre ela lida, seguida pelo fiel como fonte espiritual das verdades de Deus. O Apocalipse, ele é e sempre foi um livro de difícil interpretação. Ele traz figuras e tipos muito enigmáticos, porém o próprio Cristo, ele nos convida como bem-aventurados a ler e guardar suas palavras. O livro escrito por mim, O Apocalipse, Desvendando as Profecias Bíblicas, ele visa ser um livro para trazer luz sobre as profecias contidas no Apocalipse. Ele, como eu disse, o livro de Apocalipse é um livro de difícil interpretação, né? Um livro que traz figuras e tipos muito enigmáticos. Então, como teólogo e, acima de tudo, como leitor da palavra de Deus, eu busquei fazer uma interpretação muito simples, tá? De forma simples, clara e harmoniosa com o presente momento. Tá? Agora, eu sempre digo que acima das interpretações prevalece a Bíblia, a pura palavra de Deus. Amém? Então, veja só, esse livro é um livro fantástico. Quem já está lendo, eu estou recebendo feedbacks das pessoas que já adquiriram o livro, e eu falo, vai até lá na livraria Carlos Santana, adquira o livro, R$19,90, abençoe esse projeto missionário, tá? Você pode comprá-lo pelo boleto, à vista, ou pelo cartão, até mesmo parcelando, se você quiser. Abençoe esse projeto missionário, livraria Carlos Santana. Comece a ler, né? Todos os feedbacks, os testemunhos que estou recebendo. Olha que maravilhoso, não consigo parar de ler. A leitura é fantástica, o livro é muito elucidativo. Tá? Então é isso daí e vamos iniciar capítulo 1 do livro O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas. O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas. O capítulo 1 é o motivo de Deus em revelar o Apocalipse. Veja que eu estou fazendo um spoiler aqui do livro. São aqui falando de algumas partes, tá? De alguns momentos especiais do livro, porque seria muito difícil nos spoilers eu detalhar as 239 páginas que falam acerca do Apocalipse, tá? E que na verdade vão para outros livros, como o livro de Daniel, nós vamos estar estudando, né, outras passagens em Zacarias e outros livros da Bíblia.
Bom, para entender o motivo do Apocalipse em revelar um fim, um julgamento de todo o mal sobre a Terra e o universo, porque é isso que é o livro de Apocalipse. Ele fala do fim, ele fala do julgamento que haverá de todo o mal sobre a Terra e sobre o universo. Ok? Mas é necessário eu entender como tudo começou. Por que Deus tem que fazer um julgamento de todas as coisas? Por que precisa de haver um fim de todas estas coisas? Né? Nós temos que entender qual foi o problema inicial. Nós temos que entender como o mal nasceu e se instalou como um câncer buscando destruir o grande e maravilhoso projeto de Deus para nós. Então, para que eu possa compreender o livro do Apocalipse, a sua essência, a essência do que Deus está permitindo acontecer e o que Deus está fazendo e como Ele está agindo no livro de Apocalipse, eu preciso de entender o que aconteceu no início. Eu preciso de entender como o mal nasceu, como se instalou. É necessário entender o grande amor de Deus e entender que o livro de Apocalipse, ele fala também do amor de Deus, um Deus que está julgando o mal, um Deus que está tratando com o mal e um Deus que está estabelecendo um fim para o mal, para dar início a uma eternidade de bênção junto daqueles que com perseverança amaram e bendizeram ao seu Criador. Queridos, a Bíblia, em primeiro lugar, no capítulo 1, o motivo de Deus em revelar o Apocalipse, eu falo acerca de Deus. Quem é Deus? Eu preciso de compreender quem é Deus, o único Deus, aquele que se manifesta nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele Deus manifesto na Trindade, mas único, perfeito. Aquele Deus que é imutável. Ele não muda suas relações para com o universo, para com as coisas criadas, ou mesmo para com nós. É o Deus que é infinito, onipotente, onipresente, onisciente, soberano em todas as coisas. Olha só o que diz 1 Reis capítulo 8, versículo 27, mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aqui nós vemos ali Salomão falando acerca da glória de Deus. Nós vemos um Deus que possui atributos que são ligados apenas a Ele. Quando nós olhamos a perfeição e a grandeza de Deus, quando nós olhamos, por exemplo, o amor de Deus, o amor dele não é como o do homem, infinito, mas ele é um amor ágape, ele é um amor que não está dimensionado, o homem não consegue dimensionar o tamanho do amor de Deus, incondicional, vivo, real, zeloso, poderoso. A própria obra de Jesus Cristo no Calvário demonstra o grande amor de Deus revelado por nós. Em Cristo Jesus, Deus revela toda a sua bondade. Deus revela que Ele é bom, não como nós somos bons. Ele é bom de verdade. Todas as suas ações, seus pensamentos, todos os seus sentimentos, toda a sua vontade, direção, poder, são guiados pelo seu caráter perfeito e perfeitamente bom. Salmo capítulo 100, versículo 5 declara: pois o Senhor é bom. Deus é misericordioso. E quando nós pensamos na etimologia da palavra misericórdia, é a união de duas palavras, miseris, que significa compaixão, e cordis, coração.
Desta maneira, a palavra significa compaixão do coração, e isso está em Deus. Ele é misericordioso. Queridos, isso daqui é a introdução do livro. O livro, ele inicia o capítulo 1, falando do motivo de Deus revelar o Apocalipse. E eu já expliquei que para entender o motivo do Apocalipse eu preciso de entender o início. E no início era Deus. E eu preciso entender quem é Deus. E eu trato da pessoa de Deus, do seu caráter, do seu amor. Deus é tudo isso. Ele é verdade, Ele é liberdade, Ele é paz e tantos outros atributos. Deus, infinito e eterno, não pode ser conhecido pelo finito e temporal. Ele não pode ser conhecido por nós, mas Ele, em seu grande amor, se revelou. E a revelação de Deus para nós é uma das suas grandes marcas, do seu caráter. Pois Deus, Ele quer ser conhecido, Ele se tornou conhecido a nós, através da sua criação, através da sua palavra, através da pessoa de Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada. Veja que, ao criar o ser humano, Deus nos capacitou com inteligência, com senso de perscrutar, examinar, investigar, conhecer. E é com essa capacidade que nós podemos conhecer o Deus que se revelou. Uma cientista, Maria Mitchell, astrônoma americana, ela declara o seguinte: qualquer fórmula que expressa uma lei da natureza é um hino de louvor a Deus. Louis Pasteur declarou em uma de suas palestras: a ciência aproxima o homem de Deus. Então, ainda que vozes céticas venham a urgir que Deus não existe, Ele ainda assim se manifesta e se manifestará em suas obras criadas, naquilo que Ele revelou, no seu amor, na pessoa de Cristo e na sua palavra. É uma revelação que nos comove e nos move a olhar para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Gente, o livro ele introduz mostrando acerca deste Deus grandioso, que Ele é eterno e Ele está na eternidade lá no início, né? E nós precisamos primeiro compreender quem é Deus e entender o que aconteceu para que Deus tivesse que revelar um fim no Apocalipse, do qual Ele iria gerar então um novo início com os seus santos. O livro de Apocalipse nos dá uma visão disto, né? Mas deixa eu só voltar um pouquinho, né? Veja que eu falei que Deus estava ali no início, autossuficiente, autoexistente, eterno, e é assim que Deus propôs, com base em seu amor, criar um mundo especial, onde Ele pudesse governar em companhia e comunhão de criaturas inteligentes para a glória e louvor do seu santo nome. Gênesis 1:1 vai declarar isso. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, tente imaginar, tá, em um tempo tão distante, bem no princípio de todas as coisas, Deus iniciando a sua criação pelos céus dos céus, a sua morada. Sim, antes mesmo de criar o céu físico, Deus criou o terceiro céu, o qual o apóstolo Paulo bem fala na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Ele diz: olha, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O apóstolo Paulo fala
deste céu. Porque Deus, antes de criar o mundo físico, Ele cria um local celestial, o qual o livro de Apocalipse nos dá uma visão. Uma cidade, a sua cidade, o seu local de morada, que nós conhecemos como céu. Um local especial que possui a glória de Deus, possui a sua luz, ornamentado com pedras preciosas, cristal, muro alto, 12 portas de pérola, tudo adornado das mais preciosas pedras. A cidade de Deus não precisa de sol nem da lua, porque Cristo é a sua lâmpada. E nela existe um rio puro da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus. E tudo isso está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de 10 a 14, onde é narrado a cidade de Deus, o local da morada de Deus. Então, lá na eternidade, no início de todas as coisas, a primeira criação de Deus foi o local da sua morada, a sua cidade celestial. A partir daí, então, criou Deus um local físico, chamado de universo. Foi num start, num Big Bang, iniciado pela sua palavra ordenada e pelo seu poder, que surgiram bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, planetas, buracos negros e todos os tipos imagináveis e inimagináveis de constelações. Se pudermos mensurar o tempo, tudo aconteceu, segundo a ciência, há uns 14 bilhões de anos atrás. Irmãos, a criação do universo, quando Deus começou a criar as coisas físicas, o tempo em que começou a criar é inimaginável para nós. 14 bilhões de anos atrás, segundo a ciência, significa uma escala que eu vou tentar trazer aqui à sua imaginação. Imagine que a nossa existência, a existência humana, o homem, está na Terra entre 6 mil e 10 mil anos. Toda a existência humana, tá? Diante deste tempo excomunal de 14 bilhões de anos atrás, quando Deus começou sua criação, seria como se nós estendêssemos uma linha de uma ponta a outra da Terra em seu diâmetro. Imagina eu pegar uma linha e fazer o diâmetro da Terra de uma ponta a outra. Tá? Agora imagine que eu marque uma pequena pontinha de agulha nessa linha. Queridos, a nossa existência diante do início da criação seria essa pontinha de agulha nessa linha que corre toda a extensão da Terra. Aliás, menor que esta ponta. Veja então que a nossa existência e o tempo que nós vivemos, diante do tempo no qual a própria ciência declara que as coisas foram criadas ou que tudo se iniciou, o ponto de partida da criação de Deus, em torno de 14 bilhões de anos atrás. Deus criou o universo. Deus criou também seres angelicais, inteligentes, com poderes especiais, cada um para uma tarefa. Seres que possuíam livre-arbítrio e assim povoou o céu com milhões e milhões e milhares de anjos. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 declara: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Pastor, de onde estão saindo essas palavras tão maravilhosas? De onde estão saindo tanta sabedoria, pastor? Queridos, aqui está o livro O Apocalipse. Eu estou fazendo um spoiler do livro para você. Esse livro aqui está impactando pessoas. Ele é um sucesso para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Você precisa de adquiri-lo. E assim você vai ajudar esse projeto missionário. Esse livro é um projeto missionário. Adquira ele pela livraria Carlos Santana. Está aqui na descrição, www.carlossantana. Você entra lá, você já vai ver o livro, o Apocalipse, você clica nele,
você vai fazer um cadastro breve, tá? Depois você vai ser direcionado para a plataforma do PagSeguro. Caso o seu celular ele ainda não esteja cadastrado junto à plataforma, você tem que ir e fazer o cadastro ou simplesmente liberar, né, no seu browser, no browser do celular, ir lá e fazer a liberação, né, do PagSeguro, ok? E aí você vai entrar no PagSeguro, você roda ali a telinha do PagSeguro, você vai ter as alternativas. Você pode pagar em boleto, R$19,90 à vista, né, no boleto, ou você pode pagar pelo cartão, crédito ou débito, débito à vista ou no crédito, e você pode inclusive parcelar esse livro. Invista no reino, invista nesse projeto missionário, irmãos. Bom, vamos continuar, porque é maravilhoso. Eu fico maravilhado quando eu faço esse spoiler do livro, que esse livro realmente ele é tremendo, é uma bênção de Deus para a vida dos cristãos. Veja que ao falar, eu estava dizendo, me perdoem, retornando aqui, né, que Deus ele cria primeiro a sua morada, ele vai criar depois o universo. Eu até falei uma cifra, né, conforme cientistas, há 14 bilhões de anos atrás, e ele também vai criar os seres angelicais, os anjos. E Deus, ao falar com Jó, para mostrar a sua grandeza, poder, existência, sabedoria expressa em toda a criação, pergunta se Jó estava no início de toda a criação, quando todos os anjos, ao qual no livro de Jó são chamados de estrelas da alva, juntos após serem criados, cantavam e jubilavam alegremente. Olha só que lindo, Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Queridos, então Deus criou todos os anjos para serem ministradores e servirem a Deus a sua criação. A criação estava cheia de inteligência, conhecimento, criatividade, dinamicidade, e Deus projetava então a criação do ser humano. Um ser também inteligente, feito de forma especial, a sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Feito para compartilhar em amor junto a Deus de todas as suas obras. Mas é aí, nesse ponto, em algum momento de tempo, o qual nós não temos relato, após a criação dos céus, da terra, dos anjos, e antes da criação do homem, que um dos querubins, por nome Lúcifer, aparece da pior e da mais trágica forma para fazer nascer o mal e a morte, onde somente havia luz e vida. Queridos, esse é o primeiro spoiler, amém? Eu quero deixar aqui, quero motivar você a estar adquirindo o livro. Esse livro, como eu disse, ele é um sucesso, é uma bênção. O livro O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas, ele está à venda na minha livraria, Livraria Carlos Santana, está aqui abaixo, tá? Você pode acessar, tá? Se for pelo YouTube, está aqui abaixo. Se for o Facebook, está em cima aqui, tá? Mas você vai lá, acessa o link, tá? do site da minha livraria virtual, Livraria Carlos Santana, www.carlossantana, Santana com 2 N's, mas está aí para você, tanto em cima aqui Facebook, YouTube aqui embaixo, para você poder acessar o link. Vai até lá, compre, adquire, abençoe, né? Bem simples também para adquirir, eu já expliquei, é só você clicar ali, você vai entrar no site, você escolhe o livro, clica em cima do livro, cadastra, faz um cadastro, tá? Um cadastro bem rápido. Aí você clica ali um aceite, tá? Tem um tiquezinho, um aceite, ok? Aí você vai ser levado para uma página, para a página de compra da plataforma de venda do livro, tá? E ali então você vai poder fazer a compra tanto à vista pelo boleto, tá? É pela plataforma PagSeguro. Você pode fazer tanto à vista pelo boleto, pelo cartão de débito ou
pelo cartão de crédito, podendo até parcelar. O valor do livro é R$19,90. Um detalhe só, algumas pessoas, às vezes, elas podem estar tendo alguma dificuldade. Primeiro, o livro, ele é um livro e-book, tá? Tem um detalhe, a hora que você termina o cadastro e passa para a plataforma do PagSeguro, pode ocorrer que o browse ali, né, no seu notebook ou no seu celular, ele esteja bloqueando. Então você precisa de desbloquear, tá? Você vai lá e desbloqueia para que você possa entrar na plataforma do PagSeguro. Lá então você faz a escolha, tá? Faz o pagamento, ok? E aí dá uma observada, você rola, vai ali embaixo, tem voltar para a página. Clica ali e volta para a página e você vai receber um e-mail, tá? Onde vai dizer que você conseguiu finalizar a operação, ok? E o PagSeguro, assim que a operação de pagamento ela é identificada, você já vai receber no seu e-mail lá um aviso, né, que o livro já está liberado. E o que você faz? Você vai receber o arquivo do livro e você também tem ali, né, você baixa o arquivo do livro e você precisa baixar um leitor de EPUB, tá? de livro digital. Então você escolhe um leitor da sua preferência, baixa no seu celular ou no seu notebook e uma excelente leitura. Tá? Eu tenho certeza que você também vai falar como todos aqueles que estão fazendo a leitura do livro, que está maravilhoso, abençoado, estão aprendendo muito. Deus te abençoe, em nome de Jesus, fiquem com Deus todos.